Olá, boa noite. Nós estamos começando agora o programa Diversidade Amazônica, um programa que está voltado totalmente para as questões ambientais. Se você é o interessado, fique aí já e não perca a nossa entrevista de hoje com o Marcelo Dutra, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus. Ok, voltamos para iniciar a nossa entrevista com o nosso secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Olá, Marcelo. Tudo bem, é muito bom abrir novos espaços e ver esses espaços para discutir meio ambiente, sustentabilidade e principalmente o que é a gestão do espaço em que a gente vive, que é a nossa cidade. Pois é, falando em sustentabilidade, eu sei que o nosso telespectador ouve tanto falar nessa palavra e seria muito interessante que nós iniciássemos o nosso assunto hoje falando sobre um pouquinho só de sustentabilidade. É verdade, sustentabilidade é fazer sempre. Essa é a forma mais resumida que a gente consegue falar o que é sustentabilidade. Uma vez me chegou um caboclo de Irunepé e disse: eu não posso tirar a árvore para sustentar meus 10 filhos? E eu respondi: pode tirar a árvore, mas desde que lembre que seus 10 filhos também terão 10 filhos cada um. Então nós temos que ter árvores para eles e para os filhos deles e para os netos deles. Isso é sustentabilidade. A árvore intocada e as pessoas com fome não nos interessa. Então nós precisamos agora trazer esse conceito para dentro da cidade de Manaus. Quando nós começamos a pensar trânsito, pensar a vida cotidiana, educação, rede municipal de saúde, esporte, lazer, cultura, nós passamos pela sustentabilidade sempre no planejamento, antes de executar. O prefeito Amazonino Mendes determinou no início da sua gestão que nós façamos uma prefeitura integrada. Então os secretários hoje conversam muito entre si, nós despachamos muito juntos, estamos com projetos junto com a Secretaria de Trabalho, junto com o Instituto de Planejamento Urbano, junto com a Secretaria de Infraestrutura. A SEMAS, na verdade, agora é a responsável pela execução da sustentabilidade de cada projeto. Nossa, que bonito, realmente é muito importante um prefeito se preocupar em trabalhar realmente com a equipe integrada, porque, na verdade, uma depende da outra. Mas eu sei que o senhor, secretário, assumiu em janeiro de 2009 e em março aí já começou a executar o seu planejamento. Me fale alguns destaques. Por exemplo, eu, pessoalmente, tenho muita curiosidade e admiração pelo um projeto seu que significa que você começou a replantar árvores. É verdade, Manaus não se entrosa com o seu meio. Se você pegar na internet, no Google Earth e dar uma olhada em qualquer cidade ambientalmente correta do planeta, vamos falar das brasileiras, João Pessoa, cidade mais arborizada, Curitiba, cidade mais verde, e você olhar, são cidades a nível de planejamento arquitetônico belíssimas com as suas árvores, mas se você levantar um pouco a imagem, vai ver que o entorno é completamente degradado. São ilhas de meio ambiente. Manaus é o inverso disso. Manaus é uma floresta exuberante com uma cidade degradada no meio. Então, se nós conseguirmos recuperar o meio ambiente urbano da cidade de Manaus, nós vamos nos integrar à maior floresta tropical do planeta. Hoje nós temos uma cidade mais quente, uma cidade mais suja, uma cidade mais complicada de se gerir. Eu não digo hoje, agora, janeiro de 2010. Eu digo hoje, nos últimos 20 anos. O que nós estamos tentando fazer é fazer com que cada passo que a prefeitura der, cada tomada de decisão, cada real investido, venha revestido de um pensamento a longo prazo. Eu preciso tornar Manaus mais confortável, mais bonita, mais sociável. Afinal de contas, Manaus é a extensão da nossa casa. Se nós temos hoje um quarto para dormir, nós temos uma casa para viver, que é a cidade. Nós sabemos que, às vezes, as medidas são duras, são chatas. Tirar um vendedor ambulante da Avenida de João Batista parece chato, mas depois que você vê o trânsito fluindo na João Batista, o pedestre sair da rua para ir para a calçada e as lojas se adequarem a um projeto arquitetônico, você entende que Manaus ganhou. Agora, o que nós não podemos é deixar desamparado aquele que saiu. Aí entra uma outra secretaria, já entra ação social, já entra mercados e feiras. Por isso que a prefeitura é setorizada, por isso que a prefeitura tem que trabalhar integrada. Secretário, a gente sabe que essa integração é muito importante, como eu já havia falado. Mas eu gostaria que você contasse para o telespectador, que está muito curioso agora, e eu tenho certeza que você que está assistindo vai até utilizar isso como exemplo, porque para mim é um exemplo. Como é que foi essa historinha? Como é que começou
essa historinha que você fez lá naquele bairro, onde você começou a replantar 200 árvores. Como foi isso? Primeiro nós fomos os números históricos. Manaus tem um histórico de plantio de árvores complicado. Todos os prefeitos plantaram. Não vou dizer que os prefeitos que passaram não plantaram, plantaram árvores sim. Mas o que aconteceu com essas árvores? Qual é o crescimento dessa árvore em razão de estarem adubadas com asfalto? A árvore está plantada, o canteiro central ali, o asfalto no entorno, e nós resolvemos começar nos bairros. Fomos ao bairro Mundo Novo, descobrimos uma área verde degradada, fizemos o cálculo de 200 árvores que haviam sido arrancadas. Quantas árvores nós podemos colocar aqui? 1000 árvores. Na velocidade que a prefeitura atua, quanto tempo isso vai levar? Vai levar muito tempo. Aí nós fizemos um desafio, levamos uma escola do bairro para lá, levamos os moradores do entorno para lá e em 1 hora plantamos 1.200 árvores em quintais e na área verde do conjunto. Viu, secretário? Por isso que surgiu o programa Diversidade Amazônica, para que a gente pudesse colaborar e ajudar a sociedade também a aprender mais e como fazer. Eu queria agora chamar os comerciais, e não saia daí que tem muito mais assunto. Fiandeiro de sonhos, o pescador desenha nas malhas o som. A história do Moronguetá já se tornou uma lenda no Amazonas. Não só pelas celebridades que por aqui passaram, ou pelos turistas que ficam admirados com a paisagem e o encontro das águas, mas sobretudo pelos pratos deliciosos preparados por chefes caboclos com um mágico tempero regional. Venha curtir o gostinho do Amazonas no Moronguetá, o lugar que dá gosto de vir. Reservas pelo telefone 361-53362. Quer conhecer uma das melhores opções de almoço? Então venha saborear o delicioso buffet de churrasco, variados tipos de pratos e todos os tipos de saladas. E mais, à noite, venha provar aquele chopinho gelado. Tudo isso você encontra num dos pontos mais movimentados da Ponta Negra. Funcionamos todos os dias da semana. Restaurante e choperia É o Louco. Shopping DB Ponta Negra. Venha e prove essas delícias. O Centro de Beleza Ilsanas possui uma equipe altamente qualificada para atender você. Além disso, dispomos de um espaço amplo, moderno e muito agradável. Aqui, trabalhamos com o que há de mais atual em tendência de cabelo. Ligue e marque sua hora. 3238-9848. Ilsanas, Avenida Pedro Teixeira, número 200, loja 3, Dom Pedro I. Estamos voltando agora, lembrando que nós estamos aqui no gabinete do secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade da capital de Manaus, do Amazonas. Secretário, eu tenho muitos assuntos, mas nós temos pouquíssimo tempo, mas eu tenho certeza que o telespectador está adorando o assunto. Vamos falar agora um pouquinho de planejamento. Como é que está a SEMA, do que ela planeja para 2010, o que foi feito em 2009 e destaca alguns dos projetos mais importantes que a gente tem aí para 2010?
Bem, nós temos 2009 um ano fantástico de plantio, de planejamento. Fizemos o Meu Pé de Fruta, fizemos a recuperação de alguns parques urbanos, fizemos a inclusão, a criação da política internacional na Prefeitura de Manaus. E hoje, muito feliz, eu posso dizer que nós temos grandes parcerias, grandes trabalhos para o ano de 2010. A Universidade Federal do Amazonas é parceira já em definitivo, esteve inclusive nos assessorando na Dinamarca. O INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, já está inclusive escrevendo trabalho junto conosco. E nós vamos agora trazer os alunos de mestrado e doutorado para as ruas, para trabalhar junto com a Prefeitura de Manaus as nossas necessidades. Nós vamos desenvolver um programa de sustentabilidade e estamos fechando ainda muita coisa na área de paisagismo, novo horto, produção de mudas, banco florestal, o resgate da vegetação urbana nativa, os fragmentos florestais. Manaus cresceu e deixou muitos fragmentos da floresta dentro da cidade. Esses fragmentos, eles são derrubados para a construção de novos empreendimentos. Nós vamos resgatar essas árvores antes do seu corte. Vamos trazer essas árvores para as ruas, para o patrimônio público, que é o que elas são. Você falou em novo programa de sustentabilidade. O que se trata isso? Preciso criar um master plan para a cidade de Manaus. É preciso nós identificarmos que cidade nós temos hoje, que cidade nós temos. Qual é a Manaus que foi escolhida para a Copa de 2014 e o que restará dela depois que essa Copa terminar? Muita gente critica dizendo, só vão fazer isso por causa da Copa, só vão fazer aquilo por causa da Copa. Eu estive em Atlanta, a convite da Prefeitura de Atlanta, nos Estados Unidos, para conhecer uma cidade reconstruída por um evento internacional. Hoje, Atlanta é uma cidade que tem trânsito livre, um complexo viário que funciona, um sistema de transporte urbano que funciona, geração de emprego, sistema de saúde, tudo porque a visibilidade que um evento como a Copa traz é algo inédito e provavelmente oportunidade única. Imagina-se que pelo menos 1 bilhão de pessoas assistem a Copa do Mundo e Manaus tem essa vitrine, não pode perder tempo, não pode deixar passar. Nós temos que fazer esse master plan. E sustentabilidade é discutir, por exemplo, como serão as avenidas de Manaus daqui a 5 anos. Como é que os 4.000 carros que entram mensalmente na cidade de Manaus vão transitar? Como é que nós vamos conseguir colocar tanto carro novo na rua sem engatar o trânsito? E as pessoas que não têm carro, como é que elas vão chegar ao seu trabalho se os ônibus cada vez estão andando menos porque o trânsito está mais engarrafado? Tudo isso são perguntas que vai se responder dentro de um plano de sustentabilidade. Temos que fazer isso emitindo menos carbono, temos que fazer isso da forma mais barata e da forma mais eficiente. Sustentabilidade são 3 pernas. Tem que ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Exatamente. Me responda uma outra coisa. Você estava me reclamando antes da gente entrar no ar a respeito de calçadas. Fala um pouquinho disso, até mesmo para as pessoas aprenderem a aproveitar esse planejamento das SEMAS. É verdade. Não é privilégio das classes mais baixas a invasão de espaço público. Em pleno Vieira Alves existem ruas que na planta tem 2 metros de passeio público e na prática tem 50 centímetros. Nós precisamos aprender a viver em sociedade. A gente costuma encontrar alguma coisa na frente da nossa casa e em vez de deixar aquilo para o uso público, achar